Raimundo Brandão Sela nasceu no dia 19 de julho de 1890, em Sobral. Em 1910, se muda para o Rio de Janeiro e se matricula na Escola Nacional de Belas Artes. Lá, Sela teve por mestres Zeferino da Costa, Eliseu Visconti e Batista e Costa. Na Escola de Belas Artes, não me foi possível matricular-me no ano passado, desatendendo eu assim ao meu professor de pintura, ilustríssimo Visconti, que me pedia insistentemente para eu não deixar a aula. Esse homem é muito meu amigo. Preciso relatar um fato. No primeiro ano de aula que tive com ele, em 1911, no terceiro concurso de composição de quadros aos quais concorri, tirei sempre o primeiro lugar. Dentre os concorrentes menos antigos na aula, tinha 2 anos de frequência. Desde então, ele tomou por mim um verdadeiro interesse e não me encontra na escola, na rua ou em qualquer lugar que não diga: não deixe a pintura. Em setembro último, ele me encontrou e perguntou-me por que eu não estava matriculado. Eu disse-lhe então, como desculpa, que o custo da matrícula tinha subido muito respectivamente, de maneira que não tenha sido possível me matricular na ocasião regularmente. Ele disse-me, depois de ouvir minha justificativa: pois amanhã você estará matriculado e não pagará nada. De fato, arranjou a minha matrícula e eu ainda frequentei a aula dele durante o último mês do ano. Este fato, como o senhor vê, é uma prova de dedicação e ao mesmo tempo um estímulo para mim. Trecho de uma carta de Sela para o pai, datada de 19 de fevereiro de 1913. Simultaneamente, matricula-se na Escola Politécnica, pois era desejo de seu pai que se tornasse engenheiro. Em 1917, ganhou o prêmio Viagem ao Estrangeiro pela obra Último Diálogo com Sócrates. Entre 1917 a 1922, Raimundo Sela morou em Paris, viajou pela Europa e estudou gravura em metal com Frank Brangwyn. Ao retornar para o Brasil, estabeleceu-se em Camusim e passa a trabalhar como engenheiro. Em 1938, o artista pinta o quadro Abolição dos Escravos para o Palácio do Governo do Ceará, representando a imagem que remete à liberdade e alguns importantes líderes e intelectuais abolicionistas. Em 1957, no período que denominamos pré-Malc, participou de uma retrospectiva com Vicente Leite, no Salão Nobre da Reitoria, como parte do projeto artístico-cultural da universidade. No ano de instalações do MALC, em 1961, o museu promove uma retrospectiva do pintor. Com o maior acervo do artista no estado do Ceará, em 1979 foi inaugurada a Sala Raimundo Sela.
Em 1990, comemorando o centenário de nascimento de Sela, o MAUC realiza uma exposição comemorativa com 71 obras do artista. Pintor, desenhista e gravador, tem como temática a tipologia da Terra, isto é, os tipos humanos regionais com perspectiva formal e estética. Retratou a força do trabalhador, desvencilhando-o da imagem de pobreza, além de tornar o jangadeiro um emblema e enriquecer a memória do Ceará. O homem, em seu relacionamento com o meio e a vida, foi a grande temática de Raimundo Sela. Os assuntos, tão variados quanto a vida fornecia. Foi um pintor e gravador ligado à vida do ser humano, ligado aos seus semelhantes, com as quais tinha íntima convivência nos trabalhos que executava. Estrigas. A preferência pela captação realista desses assuntos ou figuras resulta numa pintura de conteúdo mais literário que imaginativo. Seus estudos e pinturas, quando captaram as mais variadas expressões e gestos dos caboclos e pretos velhos, bem demonstram suas simpatias. Henrique Barroso. Raimundo Sela faleceu no Rio de Janeiro em 6 de novembro de 1954. O mestre Raimundo Brandão Sela representa um grande marco para a arte regional, tornando-se um pintor renomado para o patrimônio artístico cearense. Raimundo Sela tinha olhos castanhos muito claros, olhar sereno e profundo, sobrancelhas muito espessas, alto, esguio, calvo desde jovem. Vestia-se sempre com impecáveis ternos de linho, camisas bem cuidadas, gravatas e meias discretas, sapatos polidos. Apesar da modéstia, sempre conservou o apuro no vestir. Tinha os ombros levemente encurvados, sem prejudicar a elegância. Andar rápido, flexível, com o corpo ligeiramente inclinado para a frente. Assim é descrito pelos que o conheceram e se pode observar nas fotos do artista, ainda hoje preservadas. Roberto Galvão. Rio, 17 de setembro de 1917. Papai, abençoe-me. Sinto-me feliz por poder hoje comunicar-lhe mais detalhadamente a realização do ideal que me habilitei a acariciar desde a minha infância, o prêmio de viagem de pintura. Isso constitui para um estudante a recompensa mais ambiciosa, não só porque lhe oferece ensejo para seu aperfeiçoamento completo, mas também porque traz-lhe a consagração. Referências: os trechos de cartas de Raimundo Sela, os depoimentos do pintor Estrigas e do museólogo Henrique Barroso foram retirados do livro Prova de Estágio, Notas Biográficas de Raimundo Sela, de autoria de Roberto Galvão.